Oi! E nós estamos de volta com a segunda parte da nossa aula de Redação Modelo Enem. E nessa aula a gente vai estar aprendendo a fazer o desenvolvimento. Em todo o nosso texto a gente vai ter dois desenvolvimentos, dois parágrafos separados. Então a gente vai estar aprendendo a fazer os dois. Mas vale ressaltar que a estrutura dos dois é a mesma. Vão ser alguns detalhes que eu vou mudar, uma palavra ou outra, um termo coesivo ou outro. Mas a gente vai ver tudo certinho. Então, primeiro, o que a gente vai fazer no desenvolvimento? O desenvolvimento, você já deve ter ouvido, assim, às vezes falar de argumentação. O desenvolvimento, na redação, vai ser um sinônimo da argumentação. Então, vai ser a parte que você vai argumentar. Mas argumentar o quê? Lá na nossa introdução, a gente fez uma problematização. E nessa problematização, a gente colocou dois problemas nucleares, que serão as nossas ideias nucleares aqui do desenvolvimento. Aqui, vamos ver. Aqui na redação, que eu trouxe da Amanda na aula passada, ela colocou as duas problematizações sendo as seguintes. A concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente e os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos. Lembrando que esse tema era a democratização do acesso ao cinema. Então, ela colocou esses dois problemas para esse tema, de democratização do acesso ao cinema. É por causa desses dois problemas que o cinema não é democratizado. Então, aqui no desenvolvimento, na argumentação, você vai trabalhar melhor esses dois problemas. Você vai explicar como que esses problemas se relacionam com o tema. Então, por que esses problemas interferem no tema. Aí eu trouxe para vocês como vai ser a estrutura do seu desenvolvimento, tanto um quanto dois. E a primeira frase desse desenvolvimento, ela se chama tópico frasal, que nada mais, nada menos é do que a frase que está no topo do seu parágrafo. Então, a primeira frase do parágrafo. E a primeira palavra dessa frase vai ser um termo coesivo. Aí eu trouxe aqui uma especificação de que vai ser esse termo coesivo. Esse termo coesivo do início do parágrafo, ele está bem no início, vai mostrar onde o seu parágrafo aparece no texto. Ele vai ser um organizador do seu texto. Ele vai mostrar para o seu corretor que você sabe fazer um texto organizado, que você sabe organizar as suas ideias. E isso vai te garantir mais nota. E alguns exemplos desse termo coesivo no D1, no início do parágrafo D1, vai ser primeiramente, inicialmente, em primeiro lugar, porque vai ser o primeiro parágrafo da sua argumentação. Já no segundo, no início do parágrafo do segundo desenvolvimento, a gente vai colocar, além disso, outro sim, ademais, em segundo lugar, que tem ideia de continuação. Então, você vai continuar argumentando, só que em outro parágrafo. E isso é o termo coesivo, é a coesão que a gente vai colocar aqui como primeira palavra do nosso tópico frasal. Logo depois, a gente vai ter o modalizador. O modalizador, ele vai ter a mesma função da tese. Ele vai mostrar a sua opinião, só que de forma impessoal. Então, no lugar de você falar, eu acho que isso e aquilo, você fala, é certo que isso e aquilo. Você ainda vai estar mostrando qual lado do debate assim que você está defendendo, mas você não vai estar sendo pessoal, o que é necessário na redação Modelo Enem. E além disso, você vai ainda mostrar certeza, você vai mostrar convicção, você vai mostrar que você sabe do que você está falando, que é muito bom também para o seu texto. Depois do modalizador, a gente vai ter a ideia nuclear, que vai ser, uma das problematizações que a gente colocou lá na introdução. Então, quando você estiver fazendo seu desenvolvimento 1, você vai colocar a ideia que você separou para o seu desenvolvimento 1. E no desenvolvimento 2, a outra ideia que você tinha separado para o desenvolvimento 2. E depois disso, de colocar a ideia nuclear, a gente vai colocar o tema. A gente vai relacionar tudo isso com o tema. Eu sei que, primeiramente, parece muito vago, muito complicado da gente visualizar. Então, eu trouxe aqui um exemplo da Carolina Mendes Pereira, que tirou 1000 no ano de 2018 com o tema Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu já vou ressaltar aqui que ela trocou algumas estruturas de lugar, tipo, o tema dela apareceu antes da ideia nuclear, e não tem problema você fazer isso. O interessante é que você pegue um modelo, como por exemplo esse aqui, e sempre siga esse modelo. Então você vai fazendo várias estruturas, várias redações, com a mesma estrutura, e você vai acabar aprendendo essa estrutura. Então na hora de fazer o Enem, você já vai estar bom nessa estrutura, nesse modelo de estrutura.
Vamos ler aqui, então, o texto da Carolina, só comentando que eu coloquei o tópico frasal aqui de verdinho, separei por cores, para ficar mais fácil da gente enxergar. Em primeiro lugar aqui foi um coesão, foi o termo coesivo que ela colocou, que inclusive foi um exemplo que eu dei aqui de um termo coesivo do desenvolvimento 1. Esse foi o desenvolvimento 1 da Carolina. Depois, de em primeiro lugar, é válido reconhecer. Esse é válido reconhecer tá agindo como modelizador. Aí, como eu tinha falado, agora o tema dela vai aparecer antes, com. Aí, é válido reconhecer como esse panorama supracitado. O que aconteceu aqui? O tema desse ano, ele foi relativamente extenso em relação aos outros. E a gente vai repetir o tema, você pode ver que a gente vai repetir o tema várias vezes em todo o texto. E uma das competências da redação modelo Enem, ela avalia como você trabalha com essa questão de repetição, se você sempre repete a mesma palavra ou se você usa sinônimos. Então aqui, esse panorama supracitado foi um sinônimo que ela usou para substituir todo o tema que ela teria que escrever aqui. E ela poderia fazer isso por quê? Porque ali logo na introdução, ela já mencionou, ela já tinha escrito todo o tema dela na forma da tese. Então, ela poderia substituir por esse panorama supracitado, porque ela usou aqui o termo esse, né, que faz referência ao tema que ela mencionou lá em cima. E a ideia nuclear dela, veio depois, é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Então, ela está falando que a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet pode limitar a própria cidadania do indivíduo. Falando do repertório agora. A estrutura do repertório vai ser sempre a mesma, tanto lá na introdução, quando a gente colocou o repertório, quanto aqui no desenvolvimento. Então, você vai precisar colocar a fonte da sua informação e a informação em si. Vamos voltar para o texto da Carolina para analisar. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen Habermas. Perdão se eu falei errado, não conheço esse filósofo. Enfim, o filósofo, ele foi a fonte. Ele foi a fonte da nossa informação. Então, ela está mencionando aqui uma fala desse filósofo, no qual ele conceitua a ação comunicativa. A ação comunicativa e a definição que ele vai seguir aqui vão ser a informação em si do repertório dela. Então, a ação comunicativa. Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Esse foi o repertório da Carolina. Falando agora sobre o comentário. O comentário, ele vai ser a frase mais enjoada que a gente vai estar montando aqui no desenvolvimento. O comentário, ele vai servir para explicar por que o seu repertório se relaciona com a ideia nuclear e com o tema. Então, é no comentário que você vai explicar por que você colocou esse repertório. Então, o repertório se relaciona com a ideia nuclear e se relaciona com o tema. Vamos ver aqui como que a Carolina, ela fez. Assim, sabendo que a cidadania, cidadania. Então, essa parte aqui, sabendo que a cidadania, foi a parte que ela tá mencionando a ideia nuclear. Ela tá mencionando a ideia nuclear que ela colocou lá no tópico frasal. A cidadania consiste na luta pelo bem-estar social. Aqui, a Carolina, fez um paralelo entre a cidadania e a ação comunicativa por meio desse bem-estar social. Que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social e a ação comunicativa tem o objetivo, né, de demonstrar o que um indivíduo acha melhor para a comunidade. Então, tá vendo que essas duas coisas, a cidadania e a ação comunicativa, agem juntas, agem em conjunto. Bem-estar social. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas, eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Nossa, calma. O que está acontecendo aqui?
Esse caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, também está fazendo referência aqui ao repertório, nessa parte de demandando ampla informatividade prévia. Que a ação comunicativa depende da ampla informatividade prévia para demonstrar o que o indivíduo acha melhor para a comunidade. Então, o indivíduo não pode falar o que ele acha melhor para a comunidade se ele não tiver uma ampla informatividade prévia. Então, se ele não tiver uma ampla informatividade prévia, não tem uma ação comunicativa que vai cooperar para a cidadania. Muitos pontinhos que ligam em outros pontinhos, mas enfim. E essa falta de informação, né, essa falta de informatividade prévia, acontece por causa das fontes de informação estarem direcionadas, que é a parte que ela usou para falar do tema, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, por causa disso, eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Então, por causa disso, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, eles serão incapazes de exercer a própria cidadania deles. Deu pra entender? Eu espero que sim. Enfim. Esse é mais ou menos um exemplo de como você monta o seu comentário. E como eu disse, vai ser a frase mais complicada que a gente vai estar fazendo aqui em todo o nosso desenvolvimento. Agora, então, para encerrar o nosso desenvolvimento 1, a conclusão. A conclusão, ela vai ser uma frase extremamente parecida com o seu tópico frasal. Não sei se você reparou nisso. E realmente vai ser uma reafirmação do tópico frasal para mostrar para o seu corretor que tudo que você queria tratar nesse parágrafo você tratou. Aí você reafirma a ideia que você trouxe no começo para falar: não, falei tudo que eu queria, agora estou concluindo o meu parágrafo. E para essa conclusão, a gente vai começar com um termo coesivo. Um termo coesivo que vai ser uma conjunção conclusiva. Por exemplo, logo, por fim, enfim, então, em suma, ou, portanto, e reticências. Tem outras conclusões, outras conjunções conclusivas que você também pode colocar nesse lugar. E eu coloquei aqui uma estrelinha no portanto, uma observaçãozinha, por quê? Eu sempre gosto de deixar o portanto, sempre gosto de reservar ele para o último parágrafo do meu texto, que vai ser a conclusão de todo o seu texto, que vai ser o quarto parágrafo. Aqui a gente está fazendo só uma conclusão do parágrafo em si, não do texto. E no desenvolvimento 2 a gente vai ter outra conclusão. Então, você vai ter que usar aqui, no mínimo, em todo o seu texto, 3 conjunções conclusivas. Então, se você colocar o portanto aqui no final do seu parágrafo, na conclusão de um parágrafo de desenvolvimento, então não repete ele, não coloca ele nem na conclusão do desenvolvimento 2, nem na conclusão de todo o seu texto, que vai ser o seu quarto parágrafo, tá certo? São parênteses bem grandão aqui. Além disso, vamos ter um modelizador, outro modelizador, e vamos repetir a ideia nuclear e repetir o tema que a gente colocou lá no nosso tópico frasal, no começo do parágrafo. Bom, aqui no texto da Carolina, ela usou o logo como um termo coesivo, uma conjunção conclusiva, aqui o exemplo. Logo depois, ela trouxe a manipulação do comportamento, que foi o tema. Ela inverteu o lugar. Do comportamento não pode ser aceita. Esse não pode ser aceita tá falando a opinião dela a respeito do comportamento. Então, esse é o modelizador que ela colocou aqui no texto dela. Em nome do combate, também, ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. E isso foi a menção dela à cidadania, que foi a ideia nuclear dela. E assim a gente encerra o desenvolvimento 1. Agora vamos tudo de novo. Tópico frasal. Primeiro, o termo coesivo. Ela usou em segundo lugar, que também coloquei como exemplo aqui, de termos coesivos para o desenvolvimento 2. Vale salientar. Vale salientar foi o modelizador que ela colocou.
Vale salientar como o controle de dados pela internet, você já pode ver que ela escreveu o tema. Aqui ela não tinha escrito, colocou só panorama superaceitado e agora ela escreveu de novo, voltou a escrever. Vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. E isso, a concepção do indivíduo pós-moderno, é a ideia nuclear da Carolina nesse parágrafo. Continuando, o repertório. Temos que achar a fonte e a informação dela aqui nesse repertório. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Então, o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall é a fonte e a informação é: o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Vamos agora para o comentário. Eu já vou começar falando que esse comentário ele tá extremamente pequeno para os padrões da redação modelo Enem. E por que ela tirou 1000, mesmo esse comentário estando de um tamanho abaixo dos padrões? Por quê? A ideia nuclear dela aqui no tópico frasal, o indivíduo pós-moderno, ele se relaciona assim perfeitamente com o repertório. De acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade, então o indivíduo pós-moderno, você está vendo que é a mesma coisa? Ele é dotado de múltiplas identidades. E só quando acontecer isso, o seu repertório ele for tão perfeito, tão perfeitamente encaixado com a sua ideia nuclear do tópico frasal, que o seu comentário pode ficar tão pequenininho. Vamos agora analisar esse comentário. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas, do indivíduo da pós-modernidade. Então, com apenas isso, ele já está fazendo referência tanto ao repertório quanto ao tópico frasal. Aqui, ó. Repertório e tópico frasal, no caso, a ideia nuclear do tópico frasal. As ideias dessas pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações. Aqui ele mencionou o tema, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Seleções de informações, comerciais, produtos, entre outros. E esse é o fim do comentário dela. Então, apesar de pequeno, ele é um comentário válido, ele é um comentário que foi eficiente. E para finalizar, vamos à conclusão. Aqui na conclusão dela, esse por fim é o termo coesivo. Seria negligente não notar. Isso é um modelizador, é o que ela está usando para expressar a opinião dela. Como a tentativa de tais algoritmos, olha aqui o tema, pelo controle de dados na internet. Esse controle de dados na internet é a tentativa desses algoritmos, que é o tema. De criar universos culturais adequados a um gosto de seu usuário, cria uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe, ou seja, restringe, limita, os múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia assumir. Esses múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia assumir é a ideia nuclear, a concepção do indivíduo pós-moderno. Assim, nós finalizamos essa aula a respeito de redação modelo Enem, que foi a segunda parte, o desenvolvimento, tanto 1 quanto 2. E na aula que vem a gente vai estar fazendo a conclusão, que é a terceira e última parte desse texto, que vai ser o 4º parágrafo do seu texto, da sua redação modelo Enem. E com isso, nós vamos finalizar, com a próxima aula, nós finalizamos a matéria de redação modelo Enem. Então, eu espero vocês e até lá!